Um crime que era atribuído ao presidente em cortes internacionais antes mesmo da pandemia. Um crime que, segundo entidades de defesa dos direitos humanos, foi reiterado na crise sanitária. Um crime que já foi associado ao governo por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Um crime que chegou a constar no relatório preliminar da CPI da Covid, mas que foi retirado de última hora. Eu sou a Aline Pellegrini e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou com a Aline aqui para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 20 de outubro de 2021. Dia marcado pela leitura das conclusões da CPI da Covid feita pelo senador Renan Calheiros, relator da comissão. Após uma série de divergências no grupo que tem maioria na CPI, o relatório final acabou sendo modificado na véspera. Na noite de terça-feira, Renan concordou em tirar trechos do texto. Um dos principais pontos excluídos foi o pedido de punição do presidente Jair Bolsonaro pelo crime de genocídio contra a população indígena. Retiramos o crime de genocídio contra indígenas. Havia, evidentemente, dúvida com relação à caracterização da conduta e à conceituação do próprio crime. E, em seu lugar, a comissão decidiu que nós indiciaríamos o senhor presidente da República por mais um crime contra a humanidade, desta vez contra indígenas. Você ouviu aí o senador Renan Calheiros em uma fala desta quarta-feira no Senado, pouco antes de começar a leitura do relatório. Ele disse que substituiu o crime de genocídio pelo crime contra a humanidade. E o que isso significa na prática? Bom, a definição do crime de genocídio inclui o propósito de exterminar um grupo populacional específico. Já o crime contra a humanidade é mais abrangente, não é necessário comprovar a intenção de eliminar um determinado grupo. Dias antes da apresentação do relatório da CPI, o relator tinha vazado trechos do texto para a imprensa, para testar os possíveis efeitos dele. Com a divulgação antecipada das suas intenções, o Renan conseguiu medir a reação sobre imputar o crime de genocídio ao presidente. O jornal O Globo, por exemplo, publicou um editorial intitulado, abre aspas, "É um abuso acusar Bolsonaro de genocídio", fecha aspas. Já a colunista do jornal O Estado de São Paulo, Eliane Cantanhede, escreveu que incluir crime de genocídio no relatório final é bom a apelo de marketing, mas a tipificação é frágil. O grupo de senadores da CPI, apelidado de G7, se incomodou com os vazamentos. Além disso, muitos deles não concordavam com o que o Renan queria. Entre os que discordavam da ideia de pedir o indiciamento de Bolsonaro por genocídio da população indígena estava o Omar Aziz, que é o presidente da CPI. Ele questionou se seria tecnicamente possível enquadrar Bolsonaro como um genocida, uma vez que seria preciso provar que suas ações tiveram intenção de dizimar os indígenas. Renan excluiu do relatório o pedido de punição de Bolsonaro por genocídio. A palavra genocídio, no entanto, aparece mais de 40 vezes nas mais de 1.000 páginas do relatório final. O termo é usado nas páginas que tratam do impacto da pandemia sobre os povos indígenas. De acordo com o texto, a CPI recebeu indícios robustos de que os indígenas foram discriminados e desrespeitados e que as ações e omissões do governo contribuíram para que vidas fossem perdidas. Com os dados de uma série de levantamentos sobre os povos indígenas, o relatório afirma que o Bolsonaro comandou uma política anti-indígena que deliberadamente expôs os povos originários à desassistência, ao assédio, a invasões e à violência desde antes da pandemia. Depois da chegada do coronavírus, esses atos de hostilidade teriam se intensificado. O texto diz que o governo age de modo tão desencontrado que não há sequer consenso sobre o total de indígenas mortos pela Covid-19. A CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, órgão do governo, registra pouco mais de 800 mortos, enquanto a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, uma entidade independente, estima mais de 1.200. Segundo o relatório, abre aspas, "Numa administração onde notoriamente um manda e outros obedecem, fica nítido o nexo causal entre o anti-indigenismo do mandatário maior e os danos sofridos pelos povos originários, ainda que, como outros líderes acusados de genocídio, não tenha ele assassinado diretamente pessoa alguma", fecha aspas. O relatório do Renan diz que até dava para imputar o crime de genocídio ao presidente, mas foi melhor adaptar o pedido de punição ao crime contra a humanidade. O termo genocídio é relativamente novo. Ele foi criado em 1944, na época do Holocausto, quando se deu o extermínio planejado de judeus durante a Segunda Guerra Mundial.
O advogado Rafael Lenkin propôs o uso da palavra para definir as ações realizadas pelo regime nazista contra os judeus, ainda que na época, 2 anos antes do fim da guerra, a realidade dos campos de concentração e de extermínio não fosse totalmente conhecida. A palavra que o advogado inventou era o resultado da combinação de 2 outras: genus, que vem do grego raça, tribo, e cide, que vem do latim matar, aniquilar. Numa coluna aqui no Nexo, a historiadora Lilia Schwartz conta que o Tribunal Militar Internacional instituído em 1945 em Nuremberg, na Alemanha, acusou os líderes nazistas de terem cometido crimes contra a humanidade e incluiu no processo a palavra genocídio pela primeira vez. Isso foi feito de uma forma apenas descritiva e sem qualquer cunho jurídico. Apesar de não ser um fenômeno social novo, já que não faltam registros de genocídios na história da humanidade, só em 1948 as Nações Unidas aprovaram a Convenção para a Prevenção e Punição de Crimes de Genocídio, que estabeleceu o genocídio como crime de caráter internacional. Nações signatárias do documento se comprometeram a efetivar ações para evitá-lo e puni-lo. Antes de surgir as discordâncias da CPI sobre a possibilidade de pedir o indiciamento do Bolsonaro pelo crime de genocídio de indígenas, o presidente já tinha sido alvo dessa acusação algumas vezes. Antes do início da pandemia, em novembro de 2019, o Coletivo de Advocacia e Direitos Humanos e a Comissão Arns apresentaram uma representação no Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda, pedindo que a Corte investigasse as ações e os discursos do presidente Jair Bolsonaro por, abre aspas, incitar genocídio e promover ataques sistemáticos contra os povos indígenas, fecha aspas. Segundo o coletivo, desde que se tornou presidente, Jair Bolsonaro vem, abre aspas, estabelecendo um contexto de incitação a crimes contra a humanidade e o genocídio de povos indígenas e comunidades tradicionais do Brasil. O advogado José Gregori, membro da Comissão Arns, disse à BBC Brasil em 2019 que o objetivo da representação era alertar o Tribunal Penal Internacional preventivamente sobre violações que colocam indígenas em perigo. Na época, ao ser questionado por jornalistas sobre a ação, Bolsonaro apenas deu risada. Outra ocasião em que a palavra genocídio foi usada para descrever ações do governo Bolsonaro foi em julho de 2020. Durante um debate online, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse o seguinte: nós não podemos mais tolerar essa situação que se passa com o Ministério da Saúde. Pode ter estratégia, pode ter tática em relação a isso, mas é impossível, não é aceitável que se tenha este vazio no Ministério da Saúde. Pode-se até dizer, a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal, é atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso fazer alguma coisa. E isto é ruim, é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. É preciso pôr fim a isso. Na época, a menção de Gilmar Mendes à palavra genocídio foi considerada uma hipérbole, um recurso de linguagem que se vale do exagero para transmitir uma ideia. A palavra genocida virou um adjetivo de preferência da oposição a Bolsonaro como uma forma de qualificar a atuação do governo federal na pandemia que já matou mais de 600 mil pessoas. O uso que o Gilmar Mendes fez da palavra genocídio para condenar as ações do governo na pandemia despertou uma forte reação não só do Exército, mas também da Marinha e da Aeronáutica, assim como do Ministério da Defesa, ao qual as Forças Armadas se submetem. Em nota, eles disseram que a declaração do Gilmar Mendes era infundada, irresponsável e leviana. Depois da primeira representação contra Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional em 2019, outras 6 queixas foram feitas à corte. A maioria está arquivada, com exceção das 2 que acusam o presidente de incitação ao genocídio indígena. A que já citamos anteriormente e que está atualmente sob análise preliminar, e outra de junho de 2021, protocolada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. A advogada Heloísa Machado, que assina uma das comunicações que estão no Tribunal Penal Internacional, disse ao portal UOL que essas acusações de genocídio já partem do pressuposto de que as instituições nacionais não vão ter condições de lidar com os crimes dessa gravidade. Abre aspas para ela. Não estranha, assim, que a CPI também evite tratar desse tema. A não inclusão de genocídio nos indiciamentos da comissão pode ajudar as queixas já feitas ao Tribunal Penal Internacional contra o presidente, segundo Leonardo Sakamoto, colunista do UOL. Isso porque os julgamentos só são realizados pelo tribunal se for comprovada a inação da Justiça Nacional, seja por falta de vontade política ou por incapacidade de investigar e julgar o caso.
Os processos do Tribunal Penal Internacional são longos e complexos e nem sempre chegam a resultados concretos. Mas entre as penas que podem ser impostas estão prisão e multas, além de um enorme desgaste internacional. Bolsonaro sempre refutou quem o chamou de genocida. Em 2011, a rede de lojas de roupas Zara foi denunciada por usar mão de obra escrava para confecções de suas peças. Agora, a loja está envolvida novamente em uma investigação criminal. A redatora Isabela Cruz está escrevendo sobre o tema. Isabela, o que está acontecendo dessa vez? Pois é, mais um caso revoltante. Segundo testemunhas que trabalharam na Zara do Shopping Iguatemi, em Fortaleza, tinha um código, Zara Zerou, que era anunciado nos alto-falantes da loja quando entravam no estabelecimento pessoas com o que se consideravam estereótipos fora do padrão de clientes da marca. Isso acabava ocorrendo com pessoas negras ou que parecessem pobres. Esse código seria uma forma de alertar os funcionários da loja para fiscalizarem essas pessoas. A informação é da própria Polícia Civil do Ceará, que fez uma coletiva de imprensa ontem, terça-feira, para explicar o caso. A polícia cearense começou a investigar a Zara porque uma mulher negra, Ana Paula Barroso, que aliás é delegada, embora não tenha se identificado assim no episódio, foi proibida de entrar na loja no dia 14 de setembro. O gerente da Zara, Bruno Felipe Simões, teria dito a ela simplesmente que era uma questão de segurança, uma orientação da segurança do shopping, que, no entanto, negou essa orientação. O inquérito policial foi enviado à Justiça. Agora, uma denúncia contra os envolvidos no episódio vai depender do Ministério Público cearense. Para a polícia, o gerente da Zara cometeu o crime de racismo, que é imprescritível e inafiançável. A pena é de reclusão de 1 a 3 anos para quem impede outra pessoa de acessar um estabelecimento comercial por motivos racistas. Ele nega, ele disse à polícia que só barrou a mulher negra porque ela estava sem máscara. A polícia apurou, no entanto, pelas imagens das câmeras de segurança, que ela não usava máscara porque estava tomando um sorvete. Depois colocou a proteção facial. As imagens também mostraram que pessoas brancas andaram pela loja sem máscara, sem qualquer problema. Isabela, o que a Zara diz sobre isso? A Zara Brasil informou que não teve acesso ao relatório policial, mas garantiu que, abre aspas, colaborará com as autoridades para esclarecer que a atuação da loja durante a pandemia de Covid-19 se fundamenta na aplicação dos protocolos de proteção à saúde, fecha aspas, destacando contar com 1.800 pessoas de diversas raças e etnias, identidades de gênero, orientação sexual, religião e cultura em seus quadros. A empresa afirmou que não tolera nenhum tipo de discriminação. Mas a Zara não informou se afastou ou não o gerente envolvido no episódio. Ele prestou depoimento à polícia acompanhado do advogado da empresa. Bom, eu conversei com o Wallace Corbo sobre o assunto. Ele é professor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e tem entre seus principais temas de pesquisa a discriminação e o racismo. E um dos pontos da nossa conversa foi justamente o comportamento empresarial em relação a pautas raciais e no que consiste um compromisso antirracista verdadeiro. Coloco aqui um trecho do que ele disse. Um risco que nós temos hoje em dia é exatamente essa mercantilização de uma luta antirracista que é puramente estética. Quer dizer com isso? Quer dizer que empresas perceberam que é bom vender algum tipo de compromisso com diversidade racial e que isso é bonito. Então é esteticamente bonito que a Zara coloque modelos negros, ou que a Zara ou que qualquer outra empresa faça uma propaganda de algum tipo de política para contratação de pessoas negras. Isso tudo é muito importante, mas se fica na camada só do marketing, de um marketing antirracista ou de diversidade, mas muito distante das práticas concretas, isso é inútil, isso não serve a nada. Racismo ou luta antirracismo não é produto, não é marketing, é uma preocupação real, social, que envolve esforços e a necessidade de rever todos os procedimentos dentro das corporações. O texto da Isabela você vai poder ler no nexojornal.com.br. Um grupo de missionários americanos e canadenses foi sequestrado no Haiti no fim de semana. O episódio faz parte de um contexto mais amplo da violência armada no país caribenho. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte! Olá, amigos do Durma Com Essa! Milhares de haitianos saíram às ruas da capital, Porto Príncipe, nesta segunda-feira
para protestar contra os sequestros que cresceram 300% este ano no país. O Haiti vive uma verdadeira epidemia desse tipo de crime. Mais de 160 gangues armadas atuam hoje no Haiti. Alguns desses grupos estão envolvidos nos mais de 620 sequestros que foram registrados só em 2021. O caso mais recente e também de maior repercussão é o do sequestro de um grupo de 16 missionários americanos e um canadense. Entre os membros do grupo há 6 mulheres e 5 crianças. Eles foram capturados no sábado, quando saíam de um orfanato perto da capital, Porto Príncipe. 3 dias depois, o grupo responsável pelo sequestro anunciou um pedido de resgate que corresponde a mais de 94 milhões de reais. Em abril, 5 padres e 2 freiras tinham sido sequestrados nesse mesmo lugar. Uma parte do grupo foi libertada após o pagamento de um resgate cujo valor o governo haitiano não divulga. Esses crimes não vêm sendo praticados apenas contra estrangeiros, que podem, em tese, pagar grandes resgates. É comum que cidadãos haitianos sejam pegos por esses grupos, que passam a extorquir as famílias com pedidos de resgate, mesmo que sejam de valores mais baixos. O Haiti extinguiu suas forças armadas em 1995, mas muitos militares, revoltados e empobrecidos, foram para casa com as armas, fundaram gangues armadas e passaram a viver do crime. O governo local nunca foi capaz de conter esses grupos, nem mesmo a ONU. Durante 13 anos, o Haiti foi palco de uma das mais ambiciosas missões de paz da história das Nações Unidas, mas nenhuma operação dessa envergadura, que aliás teve o comando militar nas mãos do Brasil, foi capaz de acabar de uma vez por todas com essas gangues. Da decisão de não atribuir o crime de genocídio ao presidente Jair Bolsonaro no relatório final da CPI da Covid, passando pela acusação de racismo contra a loja Zara e terminando com a epidemia de sequestros que apavora o Haiti, durma com essa. Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Conrado Corsaletti e Letícia Arcoverde, participação de Isabela Cruz e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!